Pronto. Na quarta-feira que vem, irmãos, eu não vou estar aqui, viu, irmãos? Eu vou tirar um dente, irmãos. Estou meio com medo, vou falar a verdade, mas eu vou. Eu não sei para que esse povo inventa de tirar o dente do juízo. Ué, mas você tem que tirar esse dente, irmãos? Alguém já tirou esse dente? Mas vai tirar para quê se ele não está fazendo mal nenhum para ninguém, irmão? Me conta isso aí. Ele não nasceu. Ué, se ele não nasceu, ele tem que morrer? Eu não sei. E eu não gosto de agulha fina, irmãos. Eu tenho medo de agulha fina. Vocês sabem que quando eu ia tomar a vacina da gripe, lá eu levava marola. Só que no dentista eu não posso, eu sou covarde, irmão. Eu não tenho medo de tirar sangue, nada, até óleo. Mas esse negócio daquela agulha fininha não serve para mim. Mas eu estou meio apreensivo, mas eu vou lá, irmãos. Pode ter certeza que quarta-feira eu estarei lá. Eu, no último instante, eu vou tentar convencer esse médico, esse dentista, a deixar esse negócio para lá. Vou tentar, mas vocês estão achando que eu sou medroso? Não é que eu sou medroso, mas... Já pensou meus alunos sem mim na quinta-feira, como eles vão ficar tristes? Aí na sexta também, que eu vou pegar feriado vou pegar 2 dias de atestado, eles não vão gostar de ficar sem mim, eles vão falar, cadê o Neil? Os alunos, você acha que eles vão gostar que eu vou faltar ou não? Você acha que eles vão gostar que eu vou faltar? Vamos lá, Filipenses capítulo 2, verso 8. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou ler do 1 até o 9, deixa eu ver. Não, até o 10. Não, desculpa. Perdão, irmãos, até o 11, vamos lá. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Só lembrar, uma igreja tem que pensar uma mesma coisa. Essa tem que ter a mesma mente, tá? Na diversidade que existe humana, né? A gente olha para a diversidade no meio do povo de Deus, essa diversidade tem que também nos levar a Cristo. Ele gosta da diversidade, por isso que é um corpo. Aí ele fala isso daí e fala assim, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então esse verso 5 é um verso de transição. Então você tem que lembrar que Paulo, ele começa elogiando os filipenses, depois ele fala da prisão dele, fala que o evangelho continuou. Ele fala, irmãos, não esqueça disso, ele fala que um dia ele vai voltar, pode ficar tranquilo. Só que daí ele pega e começa a orientar essas pessoas a pensarem da mesma forma, louvarem ao Senhor Jesus Cristo. Daí ele faz isso a partir do verso 27 do capítulo 1 até o verso 30. Ele fala que esse povo vai sofrer por Cristo. E aí ele pega e fala, eu estou sofrendo, não estou? Então pense dessa forma aqui. E se der para completar a minha alegria, complete. Isso que ele diz. E aí no verso 5, uma transição novamente, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Isso foi na semana passada. Hoje, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Hoje nós vamos ficar só nesse verso. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu dividi, eu acho que o pastor Viana concorda comigo, se não concordar não tem problema,
Eu dividi o texto da forma que dividi e deixei esses 3 versos para a semana que vem. Eu sei que não sou eu que vou estar aqui, mas eu tomei a liberdade de dividir o texto desse jeito. E aí o pastor Viana, ele fala ou dos 3 versos, ou ele vê a melhor forma dele ensinar a igreja na próxima quarta. Hoje eu vou ficar apenas no verso 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pai eterno, obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu povo reunido. Obrigado também pelos irmãos, também amigos que estão em casa, Pai, assistindo essa mensagem. Que o Senhor seja glorificado, porque a tua palavra está sendo pregada, falada, ensinada, ó Senhor Deus, e que todos nós possamos sair mais cheios do teu Santo Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então agora eu quero fazer um exercício com vocês, tá? Então você olha para o verso, apenas o verso 8, e ele começa assim: e achado na forma de homem. Aí você precisa olhar para o texto e ver a genialidade de Paulo. É isso que você precisa. E assim, imagina, Neil, mas eu não sou um gênio como Paulo. Joia. Paulo, por exemplo, gastava seu tempo escrevendo carta. Outra pessoa fazia outra coisa na obra. É isso mesmo. Mas você tem que pensar que Deus vai te usar do jeito que você é, com a força que você tem, tá? Para aquilo que Ele te chamou para fazer e que você se dispôs a fazer. É isso que Ele vai fazer. Então, olhe para esse homem, a mente desse homem. Ele faz assim no verso 8, e achado na forma de homem. Mas você lembra o que ele falou no verso 6? Se você não lembra, a gente vai lá agora. Ele está falando e achado na forma de homem no verso 8, e no verso 6, ele falou o quê? Que sendo em forma de Deus. Olha o que ele está fazendo, irmãos. Ele está pegando Cristo, lá, glorificado com Deus, e trazendo o Cristo para a terra. Só que na semana que vem, quando a gente for estudar a Bíblia, olha só o verso 9, o verso 6 fala, que sendo em forma de Deus. Então, quando você lembra de Cristo falando, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo, é isso, ele era Deus, agora ele está no verso 8, e achado na forma de homem. Quando chega no verso 9, tá vendo? Veio trazendo Cristo para a terra. Quando chega no verso 9, por isso também Deus o exaltou, volta para o céu. Percebe a dinâmica do texto? É isso que o apóstolo está fazendo. Está ensinando esse povo qual foi a obra do Deus homem. Então, achado na forma de homem. Olha, eu não vou cansar de dizer isso. Cristo é o nosso representante humano. Ele é o segundo Adão. É ele que entra diante de Deus. Se você pensar no Santo dos Santos, Deus habita. Qual foi o homem que entrou lá? O homem Jesus Cristo. Então nós vamos encontrar um homem, aquilo que quando você vai para os textos da ressurreição, no final dos evangelhos, toque em mim, não duvide, é um espírito, não, toque em mim, um espírito não tem carne, não tem osso, é ele. E assim, vamos parar com esse negócio de que o corpo glorificado atravessa a parede, tá? Isso é bobagem, me perdoe, tá? Essas coisas são bobagens. Não, o corpo dele é corpo glorificado. A gente não sabe como é um corpo glorificado. Porque você fala assim, aí vem um e fala assim, não, ele atravessou a parede porque ele tinha o corpo glorificado. Tá, e quando ele andou em cima da água, o corpo dele era glorificado? O corpo dele por uma acaso era diferente? Cristo é Cristo, ele é Deus. Não é por causa do corpo glorificado que ele atravessou a parede. A porta está fechada. É porque ele é Deus que ele atravessou a parede. Você está pensando que você vai atravessar a parede? Lá, vamos morar na mansão. Cheguei, Salsão. Por onde você passou? Não, hoje eu atravesso a parede. Vou visitar os céus. Para com essas coisas. Ele é Deus. Então, e achado na forma de Deus. E agora? Agora, no verso 8, ele é um homem. Ele caminhou entre nós. Ele esbarrou nos outros. Uma vez ele falou, alguém me tocou. Pedro, daí cada um é usado do jeito que é, não é? Pedro carinhoso do jeito que era. Né? Você imaginou Pedro falando com Cristo? Como assim? Alguém me tocou? Todo mundo está te tocando.
pessoa gentil. Não, alguém me tocou de uma forma diferente, mas tocou. Porque ele era um homem. Não é esse, lembra? Acho que foi domingo que eu falei, né? Não é este o filho do carpinteiro? Era um homem como a gente. E vamos lá. Mas, irmãos, vamos pensar assim. Mais de 90% da vida dele. Sim, ele era como a gente. Estava lá, trabalhando de carpinteiro. Cuidando dos irmãos mais novos. Tendo o seu relacionamento com Maria, porque o relacionamento entre Maria e Jesus, você tem a convicção que é um relacionamento de pura intimidade, não só de mãe e filho, mas de Deus e serva. Organizando as coisas com Maria, a vida dele era, e ninguém percebia. Um homem, tá? Então, o texto está dizendo aqui para nós, e achado na forma de homem. Então vamos agora fazer o exercício. Quando a gente está no verso 6, ele fala assim, ó, que sendo em forma de Deus, ele disse, não teve por usurpação ser igual a Deus. E quando ele foi achado na forma de homem? Vamos lá? Tá? Então é assim, ele está trazendo Cristo para a terra, porque ele é um homem. E achado, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Trazendo Cristo para a terra. E quando ele foi achado na forma de homem, o que a Bíblia diz? Humilhou-se a si mesmo. É isso que a Bíblia diz. Tudo bem? Então, ele é agora um ser humano, está nessa terra caminhando conosco. Tudo bem? Então, ele é achado na forma de homem, humilha-se a si mesmo. Então agora é a situação do Senhor Jesus como alguém que sabe quem ele é, sabe o que ele tem que fazer, e o que a Bíblia diz? Ele vai para a sua posição. Então agora é assim, ó, a primeira posição é a posição de um Deus exaltado que se esvazia da sua glória e agora vem para a terra. Quando chega nessa terra, ele sabe quem ele é. Então, olha só, irmãos, sempre lembrando, humildade é quando a gente está no local onde a gente deve estar. Então, por exemplo, verso 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas, o que a Bíblia diz? Por humildade. Ótimo. A nossa posição aqui dentro do corpo local, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Dentro da igreja, o que nós somos? Servos uns dos outros. Dentro da igreja, o que a gente faz? A gente faz tudo para a edificação da igreja. Então, quem é edificado é a igreja. Dentro da igreja, o que a gente faz? Planos juntos. O Espírito escolheu Vila São José para fazer alguma coisa. Não tenha dúvida disso. Toda igreja é igual essa? Você que veio de outra igreja, o que fez você vir para cá? O que é que tem aqui que você veio? Não pode ser uma obra do pastor da igreja. O Santo Espírito escolheu essa igreja. E aí essa igreja, ela é generosa? Aí os irmãos dizem, amém. Ela faz missões, amém. E assim vai. O Espírito Santo nos escolheu para isso. Então você veio para cá, o que você vê de diferente? Pronto. Aqui o Santo Espírito fez tal coisa com a igreja. Então, já que ele fez isso com a igreja, de forma humilde, cada um de nós tem que saber nosso lugar e fazer como Cristo. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. O que o Senhor Jesus fez? Ele foi para a posição que ele deveria estar. Agora vamos lá. A questão é como. Vamos lá, porque o texto é desse jeito. Tanto no verso 6 e 7, quanto no verso 8, só lembrando, o verso 6 e 7 nós estudamos na semana passada. Eu estou atropelando o verso 6 e 7, os irmãos estão entendendo, né, o que eu estou fazendo. Se você não veio na semana passada, você pode pegar a mensagem, tá?
Então, olha só, sempre como, ó, que sendo em forma de Deus, aí ele explica, não teve por usurpação ser igual a Deus. No verso 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Agora vamos pensar como. Primeiro no verso 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Joia? Verso 8. E achado na forma de homem, agora ele está na terra, fazendo a sua obra na terra. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Como que Cristo humilhou-se a si mesmo? O lugar de Cristo era na cruz. Eu não quero ninguém com a boca fechada agora. Cristo podia descer da cruz? Isso, não. Por quê? Pode ser qualquer um. Por quê? Porque já estava determinado, ele falou para os apóstolos que ele ia sofrer. E depois ele ia ressuscitar. Cristo não desça da cruz e nós queremos, e vamos crer em ti. Mentira! Mentira! Salvou todo mundo, salva-se a si mesmo. Ressuscitou os outros, agora é a sua hora. Quem sabe se a gente não crê em você? Mentira, irmãos. Eu vou fazer uma pergunta para você, Natanael. Agora, se não vem pelo amor, parabéns, não vem de jeito nenhum. Aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Não sei que Cristo você serve. Quem não vem pelo amor, não vem de jeito nenhum. Ah, não, mas foi no sofrimento que eu vim. Claro, porque te amou, te buscou lá. É o sofrimento que te traz aqui, só se for o dele, não o seu. Então, como Cristo fez isso? Sendo obediente até a morte. Nós somos vitoriosos, preste atenção, na derrota, aspas, tá? Nós somos vitoriosos na derrota, enquanto todo mundo estava lá, morreu. Cristo grita, está pago. Enquanto o Senhor Jesus, aí ele, olha para o santo Deus, e fala, Deus meu, por que me desamparaste? Ele fala isso, e ele é o nosso representante, ele é o segundo Adão. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele foi desamparado para que eu e você nunca passássemos pelo que ele passou. Ele já passou, você não precisa ir para o inferno. Ele já foi. Eu não estou falando de ir para um local, o inferno, não estou falando disso aí. O inferno, irmãos, é o lugar onde existe o desprezo do Senhor, onde existe a ausência de Deus. Lá é inferno porque Deus não está lá. E nem adianta alguns famosos falar que Deus está lá no inferno também, que não está. Porque se Deus estivesse no inferno, lá era céu. Lá é a ausência do Senhor Deus, de tudo que representa Deus. Mas Cristo passou por isso. Deus meu, por que me desamparaste? Então, por que nós, como seres humanos, nós como humanidade, precisamos passar por isso, se Cristo já passou por nós? A Bíblia está nos ensinando aqui, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte. Muito bem, a sua obra na terra, aqui no nosso texto, ela está chegando ao fim. A sua obra aqui no texto, né? Ela está chegando ao fim, porque daqui a pouco ele será exaltado. A exaltação de Cristo é algo que a gente sempre tem, irmãos, que falar disso. A nossa ideia nunca vai chegar na plenitude da ideia do que é ser Deus. Aí você esqueça. Eu não sei, irmãos. Eu fico olhando para as Escrituras, fico olhando para esse mundo. Eu não sei se a gente vai compreender tudo no céu. De verdade, irmãos. De verdade. Porque assim, quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai ressuscitar. Agora, você consegue imaginar uma coisa que você nunca viu? Você não consegue. Então, imagine todas as invenções do ser humano. O que ele fez? Plágio. Concorda comigo ou não? Pensa em tudo.
Tudo que o ser humano inventa, a natureza tem. Tudo. Entende? Tudo. Pode pensar em qualquer coisa. Só que a Bíblia diz que o olho não viu e o ouvido não ouviu o que Deus preparou para a gente. Então ele vai ser exaltado. Você acha que quando você chegar no céu, você vai, sei lá, entender essas coisas? A obra dele está acabando aqui, no texto, tá, irmãos? No texto. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Excelente. O que fala no verso 5 mesmo? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos lembrar? O que fala no verso de 1 a 4? O que você falar vai estar certo, vai. Não tem erro. É só ler, escolhe uma frase e fale. Como? Pronto. Olha, não é para ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus? Cristo Jesus se humilha, vai para a cruz no nosso lugar. Então ele considerou o outro superior ou não? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que mais que a gente vê no verso 1 a 4? Além do que o pastor Viana falou. Não tenha medo. Como? Agora eu gostei. Como é que é? Aí ele fala, sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa, faça o que Cristo fez. É para vocês terem a mesma mente, é para vocês terem a mesma mentalidade, de uma forma tal que o sentimento que vocês têm seja igual ao de Cristo. Ótimo. Nos versos de 27 a 30, você vê alguma coisa parecida com isso também? Lá do capítulo 1. Você vê coisa parecida? Então eu vou falar, o verso 27, você vê alguma coisa parecida? Sim ou não? Mesmo espírito, tá vendo? Hein? Combatendo juntamente com o mesmo ânimo. Isso é uma igreja, irmãos. Uma igreja que quer ser parecida com Cristo. Isso é uma igreja que forma as crianças parecidas com Cristo. Pecadores, tá? Todo mundo é pecador aqui. Nem adianta me olhar com essa cara aí de crente. Certo? Todo mundo é pecador. Uma igreja que vai formando os homens e as mulheres parecidos com Cristo. Uma igreja que forma famílias, que Cristo gosta dessas famílias. Uma igreja que na dificuldade se une para as coisas darem certo. Ué, a gente que está aqui há, sei lá, quase 50 anos ou coisa parecida, acho que hoje não tem, só é a gente mesmo, que é próximo de 50 anos, não tem mais. Hoje não tem ninguém com mais de 50 anos na igreja aqui. A gente passou problema ou não passou, irmãos? Um montão de coisas que a gente teve que resolver nessa igreja aqui, hein? E a gente está aqui, ó. Né? Enquanto eu olho para vocês, quantas dificuldades eu vejo aqui nos olhos de família, de marido, de filho. Ué, a gente tem que continuar servindo a Deus. Sabe por quê? Porque ele foi obediente até a morte, e o que fala no texto? Morte de cruz. Agora vamos lá. Olha só, irmãos. E o verso 29 do capítulo 1, hein? Eu vou dar 10 segundos para você ler, eu vou ler. Mas e o verso 29 do capítulo 1, hein? Irmãos, é para ter o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Aí a Bíblia diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, foi obediente até a morte. E a Bíblia continua, Paulo escreve, morte de cruz. Você acha o texto lindo? Não acha? Você é crente. Você não acha lindo? Só que junto com o verso de 5 até o 8, e é claro que
9, 10 e 11, porque provavelmente isso aqui era um hino, provavelmente, a gente não pode esquecer que no mesmo livro, algumas palavras atrás, você já pensou os filipenses lendo o texto? Verso 29, porque a vós foi concedido em relação a Cristo, sabe? Aquele que achado na forma de homem, que humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, sabe? Não somente crer nele, ó, a gente só quer crer. A Bíblia fala como também padecer por ele. Eu não estou falando que o que você, e nem a Bíblia, está falando que a gente está sofrendo hoje é por Cristo. Não estou falando isso. Que se alguém estiver passando por isso, tudo bem. Onde Paulo estava quando ele escreveu isso? Preso. Por quê? Porque ele era um ladrão? Não. Porque ele estava envolvido com política? Não. Porque ele pregava o evangelho, padecendo por Cristo. Irmãos, é bênção, pode ter certeza. Hoje, a gente não é perseguido, é bênção. É ou não é? Portas abertas. O povo que vem dos países fechados enlouquecem. Vamos para a igreja, quer vir para a igreja todo dia. Né? Mas estar onde eles estão também é bênção. Porque nós fomos chamados também para sofrer por Cristo. Porque o sentimento que a gente deve ter é o mesmo dele, que foi capaz de, por amor, padecer por nós. Então o Deus, que é amor, ele expressa, tá bom? Ele mostra o seu amor através do alto sacrifício, por aqueles que ele ama. É desse jeito. Aquele Deus que é amor, ele se revelou, pelo alto sacrifício, por aqueles que ele ama. Agora o nosso sentimento é igual ao dele? Então, vamos lá. Eu não desejo mal a ninguém, não é isso. Mas eu quero te dizer uma coisa, sofrer por Cristo é bênção também. Porque se a gente quer falar amém para o verso 5 do capítulo 2 de Filipenses, se a gente quer falar isso, a gente vai ficar extasiado com o que Paulo escreve até o verso 11, não podemos esquecer do verso 29 do capítulo 1. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, aquele que achado na forma de homem se humilhou, sendo obediente até a morte de cruz, não somente crer nele, como também padecer por ele. Que Deus seja louvado, e que a cada dia, eu e você, essa igreja, a gente esteja mais firme nessa caminhada nossa de servir a Cristo e de padecer por ele, se por acaso Deus permitir que isso aconteça conosco. Deus não permite, pelo menos a gente não vê essas coisas nesse país, que a gente tem contato. Mas existem irmãos que estão sofrendo. Que para juntar um grupo como esse aqui, eu acho que nem junta. Tem lugar que nem junta. Para juntar um grupo pequeno, é assim. Chega um, fica lá orando. Chega outro depois de 1 hora. Quando junta 4, começa o culto. Sussurrando. Hoje eu ouvi um podcast, nem podia falar o nome da mulher, você ouviu? Chamava a mulher de S.O. Chamava. Ela disse, ela e o PH, que é o marido dela. Você pode ler a Bíblia lá, no país. Só não pode ler de 2. Porque se ler de 2 é culto. Se pegar lendo a Bíblia de 2, está entendendo o que eu estou falando? Se pegar lendo a Bíblia de 2, você não é cidadão aqui fora. Antes que coisa pior aconteça com você. Então a gente não tem perseguição mesmo. Só que essa mulher já foi deportada num país, e quando é deportada, uma pessoa deportada de um país, vocês sabem? Nunca mais entra lá, você sabe disso? Não entra mais. Nunca mais. Então, o ministério dela naquele país acabou. O que a mulher está fazendo? Indo para outro. Gente, olha,
Fala a verdade. A gente tem que continuar segurando a corda, já que a gente não tem coragem de trocar o nosso nome para NS, né? Entendeu? Então, que Deus te abençoe. Não importa, hein? É chamado para crer nele e para padecer também. Vamos lá. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Nos ajude e nos oriente, de acordo com a tua vontade, a cumpri-la, ó Senhor Deus, e também, ó Pai, a falar de Cristo, falar da tua palavra, falar do Evangelho a outros. Nos dê a oportunidade de amanhã fazer isso, ó Pai, falar de Cristo para alguém. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. E os irmãos de casa, ó, um abraço.